diferença que, na época, quando comecei, eu tive a oportunidade de contar com essa pessoa de referência, que foi o Dr. Jesus Silva Mello. Eu acho que isso me levou como referência para fazer o meu escritório igual. Como pessoa, é uma referência na parte da SAEV, em Votuporanga. Na verdade, o fator engenharia na minha vida aconteceu uma casualidade. Eu comecei a prestar sempre estudando saindo de Votuporanga e eu tinha alguém como referência em Votuporanga na parte de engenharia. Aqui tinha um profissional excelente, que até hoje que eu admiro muito, que eu acho que veio muito de referências, né, da nossa vida, que foi o Dr. Jesus Silva Mello. Eu sempre tive essa percepção e como referência, que na época era um profissional que tinha atividade como engenheiro e fazia projetos arquitetônicos, né? Então, eu acho que tem um ponto aí interessante e logo em seguida fui para Ribeirão Preto para estudar na época, que a gente não tinha faculdades aqui na região. E aí eu prestei um vestibular e fiquei em excedente em uma universidade e passei em engenharia em uma outra, né? Na verdade, eu prestei arquitetura e passei em engenharia. Na verdade, o motivo de eu estar na atividade de engenharia. O que eu acho que é muito legal essa proposta aí foi o seguinte, porque eu acho que tudo está na tua formação, né? Nesse período que eu estava em Ribeirão Preto, que eu achei incrível, eu comecei a condição parte de trabalho, estagiando. Eu comecei logo no segundo ano de faculdade, né? Eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura, né? E na época era prancheta, régua T, nanquim, né? E na verdade a minha função era normografar projetos. Eu não esqueço até hoje, era um escritório renomado de arquitetura em Ribeirão Preto, faziam casas maravilhosas, né? E nessa época, nesse período, começando logo cedo em escritório de arquitetura, eu acho que esse período de formação, que eu tinha a parte acadêmica e tinha a parte prática em um escritório de excelência em arquitetura, né? Então, eu acho que essa parte da prática me fez ter essa mudança praticamente. E depois de recém-formado, eu tive a oportunidade de ir para Guarulhos, no caso, uma multinacional na Camis, para estagiar também, quase recém-formado, minto. E lá eu fui trabalhar em uma empresa em Alphaville, que era Minerva Fuchs, né? Que também eu fiquei no setor de arquitetura e na época se fazia todas as residências do Alfa 1, né? Alphaville. Então, é mais um motivo que eu continuei trabalhando em casas e acabamentos de alto padrão, né? Então, acho que a minha formação, a minha síntese realmente ela vem, eu tenho um lado acadêmico, né, de engenharia, mas eu tenho o meu lado prático, né, de vivência, paralelo, no caso, com a parte acadêmica, muito grande na parte de arquitetura, de bons escritórios, né? Eu acho que isso, por esse motivo que a gente hoje, e essa condição de estar atuando logo em sequência nessa atividade, né, de engenharia e arquitetura. Na verdade é o seguinte, a condição por parte de projetos de obras públicas, eu trabalhei junto com outro arquiteto também. Nós tínhamos uma empresa que é muito interessante ressaltar que tem uma pessoa empreendedora em Votuporanga que realmente nos uniu, né, que foi o Juninho Marão, que foi prefeito na época, e ele deu start praticamente nessas propostas. O que se refere à parte de desenvolvimento, da parte de projetos, digamos assim, eu sempre gostei muito da parte de estrutura metálica. E os projetos, vamos contar o seguinte, suntuosos, podemos dizer, eu acho que tem tudo a ver com a proposta do que eu creio, que eu acho que quando você fala que é para órgão público, que é para a população, ela tem que ser uma obra show, né? Ela não pode ser uma obra tímida, né? E a estrutura metálica nos dá essa condição, né, de você trabalhar com grandes balanços, grandes volumes, em diversas condições. E eu acho que, por parte do Centro de Lazer Trabalhador, ele vem justamente dessa forma, né? Ele vem, até mesmo foi um projeto premiado, e que eu acho que é interessante que a gente tem justamente isso,
a visão hoje de trabalhar por obras públicas, mas sempre pensando não só em uma obra do plano de uma necessidade, tá? E sim uma obra de impacto, né? Que eu falo, eu sempre brinco, a gente brinca muito pela condição que tem que ser um marco, né? Bem por aí mesmo, tá? Porque ela tem que ter algo que realmente dê uma conotação, tá? Dê uma vibração de impacto, termo de chegada, né? Ou que seja uma proposta escultural, ou que seja uma proposta dentro de uma linguagem da cidade. É muito interessante isso. Por exemplo, a Concha Acústica de Santa Fé do Sul, esse tal exemplo. Quando fomos contratados, assim que a gente ganhou a comissão da licitação, nós fui procurar praticamente um ícone da cidade. Eu gosto muito de artesanato, particularmente. E na cidade, lá tinha, no mesmo local onde foi implantada a Concha Acústica, que seria também a casa do artesão, lá eu vi muito artesanato com folhas, né? Folhas trançadas. E é onde a gente inspirou a parte de uma folha, né? A configuração, a estética, praticamente, dessa concha acústica, que era praticamente um ícone local, do artesanato local, por parte da proposta. Foi interessante também, em Olímpia, nós tivemos, no caso, outro trabalho interessante, que foi ao centro gastronômico, onde, pesquisando também o local, nós vimos o artesanato, que é o artesanato estrela. É muito interessante, o artesanato feito em palha, né, dobrada, que os índios faziam, e é um ícone local do artesanato da região, onde nós fizemos toda a parte dessa estrutura metálica, os cobogós, foi feito em um produto alumínio, tá? Com essa configuração desse artesanato, com essa dobradura, né? Então, é justamente aí, eu acho que sempre me traz essa condição de remeter, dentro de uma proposta de impacto, propostas, ícones, no caso, locais, tá? Eu acho que isso a gente ganha muito com essa proposta. É o caso Centro Lazer Trabalhador, de uma certa forma, foi uma condição muito leve, né? Que foi, na verdade, a configuração foi feita em massa, praticamente cortada e só deslocado, né? E daí surgiu a configuração, o design, praticamente, daquela estrutura. A Concha Acústica, na verdade, foi o que fomos contratados na época, foi fazer uma cobertura. É lógico, a vista da implantação é uma lira, né? Acho que poucos viram isso aí ainda, né? Talvez vista aérea a gente conseguiria visualizar isso. Então, são essas propostas que eu acho que tem muito a ver com o tipo do meu trabalho, né? Não é meramente fazer uma proposta, não, ela tem que ser realmente algo que seja impactante, tá? Eu gosto muito dessa linguagem. Eu sempre pensei, o que faria, por que motivo uma empresa automobilística colocaria uma empresa em Botuporanga, tá? E não em São José do Rio Preto, ou grandes centros. Eu acho que tem um lado que é importante a gente salientar, que é o lado do bem-estar da cidade, do bem-estar cultural, da proposta de você ter uma praça deliciosa, uma rua de comércio fantástica. Vamos comentar, Rua Amazonas hoje é o Beverly Hills de Votuporanga. Mas eu acho que é justamente esse pensamento que eu sempre joguei para todas as cidades que a gente fez trabalho aí, que eu acho que é muito importante. É essa visão no aspecto o que a empresa de referência poderia vir para cá e fazermos nós mais fortes, né? Tornando, no caso, o nosso comércio, a nossa indústria, né? E tendo condições de melhoras. Eu sempre acreditei que a qualidade na parte cultural, na qualidade estética da cidade, isso é um ponto muito importante para quem viria para cá, para quem migrasse. E a gente vê hoje, se falar da parte pública, eu vejo muito o lado vamos comentar o seguinte, o lado hoje, analisando de uma certa forma geral, tá? A gente tem que analisar a cidade ao todo, né? Não meramente pontos específicos que seja parte do plano diretor, né? Mas hoje um ponto crucial que as cidades têm que pensar muito, mas estabelecer propostas muito mais polidas, né? Que é a parte de mobilidade urbana, né?
Então, dentro do conceito de falar em termos de obras públicas, ou seja, em termos de um plano diretor, que eu estou entrando no lado de arquitetura, vamos falar assim, tá? Eu acho que nós temos que pensar também na parte de mobilidade urbana, que isso não pode ficar fora, são condições muito intrínsecas, tem que andar juntas, né? E eu vejo muitas cidades hoje aprovando planos diretores sem ter a parte de mobilidade urbana, né? Sabe? Então, a parte do crescimento em si da cidade, de que forma nós vamos deslocar, de que forma nós vamos chegar naquele local, de que forma essas cidades seriam construídas, né? Eu acho que nós temos que pensar um pouquinho melhor nessa parte aí, tá ok? É uma pergunta meio surpreendente, mas eu adoro trabalhar na parte empresarial, né? Eu acho que a parte pública é algo que realmente é emocionante, você ter uma condição de impacto, ser realmente apresentada e ser uma referência em termos de divulgação. Mas, por outro lado, é maravilhoso você ter uma pesquisa em mãos, você desenvolver um produto, que aconteceu várias vezes, algumas empresas, não local, mas que vendia mais propostas de cozinhas e banheiros, que eu entrei firmando uma proposta totalmente diferenciada e tive uma condição de 100% inicialmente, de não aceitação na parte de produção, mas eu forcei uma situação e aconteceu. Eu não me esqueço até hoje, quando o proprietário dessa empresa, esse empresário ligou para mim, praticamente após a apresentação do produto, a parte comercial, todo mundo adorou. Então é muito interessante você receber a ligação, tipo, meia-noite, dizendo: Marco, você estava correto, né? Então isso te traz uma motivação, algo assim que é fantástico. Então realmente você ter a possibilidade de transformar ou mudar uma proposta dentro de uma empresa, de uma cidade, tá? Ou até de uma residência, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Então, eu gosto muito realmente da parte empresarial. Não vou descartar os demais, mas eu acho que quando você está na indústria, né, você fala em escala, você fala em volume, né? Você tem hoje uma condição de você passa a ser muito assertivo. É muito interessante isso. Meu pai era sócio de quase mais 8 irmãos, de uma indústria de imóveis local. E teve um período que, na verdade, me contrataram ao escritório para fazer a nova empresa, né, a parte de construção civil. Nesse período, foi muito interessante. Nós começamos a frequentar feiras, tá? E precisava praticamente fazer os estandes. Chegou uma hora que passaram para mim a responsabilidade de fazer os estandes no Anhembi, que as primeiras feiras que nós fizemos aqui em São Paulo, Anhembi, foram vários anos, e aí que eu conheci o Everton, o seu Everton Vidal, né? Isso fazem quase 30 anos atrás, né? E que a gente, da minha parte, como eu conhecia muito a atividade de construção e na parte segmento, vamos combinar o seguinte, mais assim, alto padrão, né? Eu não conhecia o segmento que eu trabalhava da indústria da minha família, né, que é o segmento popular, pop. Aí acho que fez com que eu parasse. E aí eu fui contratado para começar a fazer a parte dos estandes. E dos estandes vem junto, na época, a parte da ambientação dos estandes. Da ambientação dos estandes, na sequência, me passaram a responsabilidade para desenvolver alguns produtos. Aí eu comecei a pesquisar. Foi um período que eu fiz uma especialização de marketing, né? Administração e marketing, e aí acho que para mim foi muito bom, foi um crescimento. Eu tinha a parte do meu escritório, continuando com a atividade moveleira, né? E aprendendo moveleira no segmento popular, né? Foi um ano que eu viajei o Brasil todo a título de pesquisa. Acho que eu tive visitei quase 1.000 clientes da empresa. E que era muito interessante. E aí são condições que você começa a pesquisar produtos, você via a necessidade, o porquê motivo se vendia mais aquele produto no sul, tá? Não se vendia aquele produto no norte ou nordeste, né? Por que se vendia aquele produto no segmento popular, que é muito interessante isso. Quando você estabelecia praticamente
qualquer produto, e aí comecei a verificar as necessidades e os porquês, né? A atividade se fazia a partir de armários, nossa empresa, e a gente passava a entender o porquê tal empresa se vendia mais no Nordeste, qual empresa se vendia mais no Sul. E essas características que a gente vai descobrindo, que acho que só pesquisa, né, que você trabalha com parte de marketing, começa a perceber, e a gente começa a desenvolver produtos, não que você sabe, é que você tem, na verdade, informação, né? Não que você é bom, assim, sou criativo, acerto todas, não. Você tem, na verdade, a pesquisa, tá? Então, torna-se mais fácil o acerto, mais assertivo, vamos comentar assim, a proposta. E a gente começou a ter bons resultados por parte da empresa. Foi nesse período que a gente começou a verificar, por exemplo, no Sul, a parte dos armários tinham que ser mais largos, profundidade de 60, 70 centímetros, pela questão dos blazers, né? Que é a parte dos paletós, né? No Norte poderia ser mais estreito, tendo uma necessidade mais de prateleiras, mais de dobrar camisetas, né? É muito interessante isso. No Nordeste, nós não vendíamos móveis com rodapé, sabe, contínuo. Nós tínhamos que fazer os pés. Por quê? Naquela época, nós tínhamos muito a parte da queimada das canas. Então, se jogava muita água, se lavava muitos cômodos. Tá? Então, jamais poderia ter produto com rodapé. Já no Sul, não tínhamos esse problema. Né? É muito interessante. Então, essas informações, quando você fala um design, tá? Eu acho que ele, de móveis, por que você direciona, eu acho que tem que ter o feeling, né? Do negócio. Você tem que entender o que o mercado quer, né, para que você faça um produto que venda. Então, na verdade, a minha função era mais marqueteiro, eu não era design. Né? Eu tinha a condição do bom senso, a minha família tinha atividade de móveis dentro do segmento que eu passei a conhecer. Nessa sequência de fazer o móvel, aí foi o Everton que entrava com o Everton, levando os produtos para fazer os catálogos, né? Então fazer as imagens, as fotografias em Mirassol, né? Como chamava o estúdio, Everton? Estúdio Arte, exatamente, né? E lá nós não tínhamos hoje a tecnologia do 3D, né? Onde você estabelece a ambientação, né? Não, era tudo realmente artesanal. Nós tínhamos que trabalhar com caixas, fazer cenários, né? Então, pinturas, criando, nós fazíamos praticamente, carregávamos uma estrutura praticamente de decoração, né? Eu carregava praticamente, foi um período que eu mais tive contato com as empresas de decoração de São José do Rio Preto, porque eu entrava, eu levava praticamente a loja toda dos clientes, praticamente de decoração, dentro do estúdio do Everton, né? Porque eu não tinha formação de design, ou seja, de decoração, de interiores, mas eu tinha o bom senso, né? Então eu sabia que no Nordeste eu poderia colocar aquele vermelho, né, que era uma cor que eles adoram, né, principalmente Recife, né? Então são condições que você começa a trabalhar dentro do segmento popular as cores e as atividades locais, que são ícones locais, que é muito interessante como que induz a condição da configuração, da proposta da imagem, né? E, logicamente, a venda do produto. Então, eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que isso nos deu a condição de estar no segmento moveleiro. A partir daí, a empresa chegou um período que eu me afastei e, consequentemente, eu tive a oportunidade de conhecer várias empresas, onde eu tive praticamente trabalhando quase 10 anos na parte de assessoria de produtos. E até hoje eu faço ainda alguns trabalhos dessa ordem, né? Nem tanto, porque eu acho que nós estamos... Talvez tive uma posição muito interessante, que atualmente, com todo esse processo que nós estamos passando, pandemia, a atividade do moveleiro tende realmente a aquecer, né? Porque acho que todos estão mais dentro de casa. E isso, que coisa boa, que a nossa região pode se retornar a ser uma referência. Dentro da condição que nós estamos passando hoje, a condição parte de pandemia ou pós-pandemia,
A visão que eu vejo, na verdade, é o seguinte: na parte da arquitetura, com certeza nós vamos ter várias mudanças. Nós não podemos mais parar e pensar que nós somos os mesmos, praticamente, falando em tendências, falando de várias posições. Hoje nós estamos vendo muito a questão do home office e cada vez mais a proposta de estar em casa, mais a proposta de você perceber o mobiliário, né? Você ter a sensação do piso que você está trabalhando, você está mais no dia a dia nesse espaço. Então, como que eu vejo tudo isso? Eu vejo tudo isso numa proposta muito simples. Acho que a palavra é essa, simplicidade. Eu vejo hoje que eu sempre defendi a proposta de tonalidade, os tons praticamente, tá? Propostas mais neutras, mais naturais possíveis, né? Acho que a condição do verde para o interior, isso vem ser uma tendência muito grande. Você ter hoje a ergonomia, né? É o que nós temos aqui, mostrar, por sinal, elogiar a cadeira de destaque móveis, né? Que eu estou sentado, poltrona, onde a gente passa a ter o prazer de estar em casa, prazer de ter uma casa agradável, uma massa de ar importantíssimo nesse processo. Residências hoje não seriam mais com pé direitos baixos, elas necessitariam ter portas e janelas praticamente grandes, com ventilações cruzadas, obedecendo uma proposta da parte da climatização, uma condição mais natural possível, nada em condições de ventilação forçada. Isso eu enxergo muito hoje, essa tendência por parte da residência, estar com propostas mais naturais possíveis, vamos botar assim, né? No que vamos falar em termos do mobiliário, por isso que eu acho que a indústria mobiliária vai ser realmente um ponto muito importante. Nós estamos muito hoje direcionando para a parte externa, né? Então, cada vez mais nós estamos indo para a varanda. Então, essa proposta que já tinha uma tendência muito grande, né? Eu não gosto de falar em tendências, mas que vinha muito grande da residência estar espaços integrados, de varandas, eu acho que é isso. Hoje a sua casa é uma varanda, então eu vejo cada vez mais a residência do amanhã é uma sala, um estar, que seria, entre aspas, avarandada, né? Que tenha toda essa condição de ventilação e com propostas muito leves, né? Propostas muito naturais, né? A condição da cerâmica, ou da pedra, ou da madeira, em termos de revestimento, né? Nada tão forçado, nada tão, como posso dizer, artificial. Nós estamos passando por um processo que eu acho que é muito interessante isso, da mentira, né? E passando por um processo da verdade, né? Do real, né? Eu acho que esses valores do real, eu acho que esse é o ponto do amanhã, né? Da verdade, né? De eu ter uma casa que realmente eu gosto. Eu não preciso ter uma casa para mostrar para os outros. Não, eu tenho que ter uma casa que me faz bem, que eu tenho prazer de estar nela, porque a partir daí, provavelmente muito tempo você vai passar dentro de casa, né? Então, esse aspecto da visão do amanhã, eu vejo muito o seguinte, eu vejo muito do interior, tá? Da parte mais do eu, né? Do que eu gosto, né? Então, a minha casa é do meu jeito. E aí acho que é esse fator que cada profissional conseguir enxergar isso, né? Eu acho que ele vai realmente atender muito bem o cliente. Não vai ser essa condição que acontece hoje em termos de vendas, que, desculpe, sem desmerecer, mas é muito enganosa, né? Eu acho que é o lado de dizer o seguinte, tá? A minha casa é dessa forma, eu gosto desse jeito, eu quero estar com a árvore dentro de casa, eu vou ter uma árvore dentro de casa, tá? Eu quero fazer minha casa debaixo, desse flamboyant, eu vou fazer minha casa debaixo do flamboyant, né? Sabe, são coisas muito, muito particulares, né? Eu enxergo dessa forma, enxergo que amanhã ele vem realmente resgatar esse lado bem da parte espiritual, da parte do bem viver, entendeu? Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Everton Vidal,
que eu acho que são pessoas que a gente conhece de muitos anos, a gente vem praticamente de uma atividade, né, de trabalho juntos, né, Everton? E que não só na parte da imagem, mas na parte da produção de catálogos, e fizemos acho quase 50 empresas, né? Acho que um período, e que eu acho que é maravilhoso, no caso, ter essa oportunidade de estar aqui. Te agradeço imensamente a possibilidade de falar um pouco de mim, tá? Da parte do meu trabalho, tá? E dizer para você o seguinte: só tenho que te agradecer a oportunidade de estar aqui. E queria também aproveitar a situação, tá? E dizer, dar o crédito, no caso, a Destaque Móveis, que são parceiros de trabalho. Tá? Muito obrigado.